Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um homem negro na faixa dos 40 anos, Daniel, é conhecido em seu bairro por sua prestatividade e gentileza. Alto e robusto. Com mãos calejadas e um sorriso caloroso, Daniel é o tipo de homem em quem os vizinhos confiam. Seja ajudando a limpar a neve de uma entrada de garagem no inverno ou consertando uma cerca velha, ele está sempre lá, pronto para dar uma mão. Seu rosto, marcado por anos de trabalho braçal, reflete uma serenidade que inspira confiança. Sua casa modesta, mas bem conservada, fica em um bairro tranquilo onde todos se conhecem. Um dia, voltando do trabalho para casa, ele ajuda uma mulher em perigo a trocar o pneu do carro em uma estrada deserta. Era um fim de tarde como qualquer outro. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um brilho dourado. Daniel voltava para casa após um longo dia em uma obra. Cansado, mas satisfeito, pegou uma estrada vicinal, preferindo evitar o trânsito habitual. Foi quando avistou um carro parado no acostamento. Com o capô ligeiramente aberto, uma mulher parada ao lado, visivelmente perdida. Sem hesitar, Daniel diminuiu a velocidade e estacionou atrás dela. Ao se aproximar, notou o nervosismo em seu comportamento. Ela era jovem, talvez na casa dos 30, com cabelos castanhos bagunçados e uma expressão preocupada. Usava um elegante vestido de escritório, agora amassado e manchado de poeira. Precisa de ajuda? Ele perguntou suavemente. A mulher assentiu rapidamente com o rosto tenso. Sim, o pneu. Está furado. Eu não sei como trocá-lo. Sua voz tremeu levemente, como se algo mais a preocupasse. Daniel notou que ela olhava ao redor furtivamente, como se tivesse medo de ser observada. A mulher, visivelmente estressada, agradece rapidamente e vai embora sem dizer muita coisa. Daniel imediatamente começou a trabalhar, ajoelhando-se no cascalho para inspecionar o pneu furado. Pegou as ferramentas no porta-malas do carro e começou a desparafusar os parafusos com a facilidade de um homem acostumado a esse tipo de tarefa. Durante todo o tempo, a mulher permaneceu em silêncio, parada à distância, com o celular agarrado na mão, os olhos em constante movimento, examinando a estrada atrás dela. Só vai levar alguns minutos, disse Daniel para quebrar o gelo, na esperança de tranquilizá-la. Mas ela só respondeu com um sorriso forçado, quase ausente. Depois de trocar o pneu, a mulher caminhou rapidamente até a porta do carro. Muito obrigada, disse ela apressadamente, evitando o olhar de Daniel. Preciso ir. Ela entrou no carro, ligou o motor sem nem esperar por uma resposta e acelerou, com o cascalho voando sob as rodas. Daniel se viu parado na beira da estrada, com as mãos ainda cobertas de graxa, observando o carro desaparecer no horizonte. Algo naquela interação o intrigou. Não era a primeira vez que ajudava alguém, mas aquela mulher parecia diferente. Ele se perguntou brevemente se ela estava fugindo de algo, ou de alguém. Mas afastando esses pensamentos da mente, disse a si mesmo que ela devia estar simplesmente com pressa. Poucos dias depois, um SUV preto desconhecido aparece em frente à casa de Daniel. Era um dia comum, à primeira vista. Daniel estava tirando o lixo no início da noite quando notou o veículo pela primeira vez. Uma grande SUV preta elegante mas imponente estava estacionada bem em frente à sua casa. Seus vidros escuros refletiam o céu crepuscular, impedindo que qualquer um visse o interior. Daniel franziu a testa, mas acabou dando de ombros, pensando que devia ser o carro de alguém visitando um de seus vizinhos. Seu bairro, embora tranquilo, às vezes recebia visitas inesperadas. A princípio ele não dá muita atenção, pensando que pode ser uma coincidência. No dia seguinte, Daniel voltou para a casa do trabalho, cansado e pronto para relaxar. Ao estacionar o veículo na garagem, notou novamente o SUV, parado no mesmo lugar. Deu uma olhada rápida ao sair, mas não se mostrou muito preocupado. Provavelmente um hóspede, disse a si mesmo, embora algo na imobilidade do veículo e na opacidade das janelas lhe desse uma estranha sensação de desconforto. Convenceu-se de que era fruto da sua imaginação e dirigiu-se para a porta da frente de sua casa, tentando esquecer aquele detalhe estranho. Mas o SUV retorna todas as noites, estacionado sem se mover, com janelas escuras que impedem que alguém veja o interior. Os dias se passaram. E todas as noites Daniel notava a mesma coisa, aquele SUV sempre no mesmo lugar, sempre silencioso, quase como se fizesse parte da paisagem. No entanto, ele nunca vira ninguém entrar ou sair do veículo. Nenhum movimento, nenhum sinal de atividade lá dentro. O que começara como uma simples curiosidade lentamente se tornou uma fonte de inquietação interior. Cada vez que passava por ele sentia uma presença fria e invisível o encarando.
Certa noite, enquanto dirigia para casa tarde do trabalho, ele se viu diminuindo a velocidade ao se aproximar do SUV. A escuridão já havia tomado conta da rua, e a luz dos postes projetava longas sombras na calçada. Daniel parou por um instante em frente ao carro, tentando penetrar a escuridão dos vidros escuros, mas não havia nada para ver, apenas seu próprio reflexo no vidro liso. Um arrepio percorreu sua espinha e ele apressou o passo para ir para casa, trancando cuidadosamente a porta atrás de si. Aos poucos, a atmosfera fica pesada, como se Daniel estivesse sendo espionado. A cada noite, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Em sua própria casa, onde sempre se sentia seguro, Daniel começou a se sentir vulnerável. Ao olhar pela janela, viu o SUV silencioso e imóvel, como um predador paciente. Muitas vezes se perguntava se havia alguém lá dentro, alguém o observando sem que ele percebesse. Só de pensar nisso, ele ficava nervoso. Logo, ele não conseguiu mais ignorar a estranheza da situação. Por que aquele SUV ficava ali parado todas as noites, sem se mexer? Quem era o dono e por que parecia seguir um padrão específico? Ele mencionou isso a um vizinho, mas este pareceu não notar, aumentando ainda mais o mistério. Daniel agora sentia o peso de cada olhar, mesmo quando saía para pegar a correspondência ou regar o jardim. Começou a desviar para evitar passar perto do carro. Às vezes, à noite acordava assustado, tomado por uma ansiedade repentina, levantando-se para verificar se o SUV ainda estava lá. E estava. Sempre lá, fiel ao seu lugar, como um lembrete constante de uma presença silenciosa. Enquanto ele continuava a ignorar o enigma do SUV, um pensamento perturbador surgiu em sua mente. Será que tudo isso tinha algo a ver com a mulher que ele ajudou? Esse simples ato de gentileza, que parecerá tão natural na época, agora assumia um tom muito mais sombrio. Daniel se lembrava de cada detalhe do encontro. Ele viu a mulher novamente, com o rosto contorcido de estresse, as mãos tremendo enquanto trocava o pneu, como se estivesse com medo de algo ou alguém. Por que ela não quis se demorar explicar sua situação? Por que ela simplesmente lhe agradeceu distraidamente antes de sair tão rapidamente? Ele tentou afastar o pensamento, mas as coincidências estavam se tornando numerosas demais para ignorar. Com o passar dos dias, o SUV preto aparecia com frequência em seu retrovisor. Quando dirigia para o trabalho, para fazer compras ou mesmo para uma caminhada, quase sempre sentia aquela presença familiar, aquele veículo seguindo à distância. A princípio, tentou se convencer de que era uma simples coincidência, de que outros carros trafegavam pelas mesmas ruas que ele, mas não conseguia escapar dessa sensação de déjà vu, daquela estranha impressão de que aquele SUV se movia ao mesmo tempo que ele, de que havia sido programado para seguir seus movimentos. As coisas tomam um rumo estranho quando Daniel percebe que está sendo seguido pelo SUV durante seu trajeto. Naquela manhã, enquanto caminhava para o escritório, tinha quase certeza de que o SUV preto estava atrás dele. A cada curva, a cada sinal vermelho, o veículo parecia ficar alguns carros atrás, como se esperasse que Daniel fizesse menção de segui-lo. A ideia o deixou nervoso, uma bola de tensão se acumulando em seu estômago. Daniel começou a verificar os retrovisores com ansiedade crescente, seu coração batendo mais rápido cada vez que avistava aquele SUV, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão ameaçador. Ele começa a se perguntar: quem é essa mulher que ele ajudou? Seus pensamentos giravam em sua cabeça. Quem era ela realmente? Seria apenas uma cidadã comum ou estaria envolvida em algo mais perigoso? Daniel se lembrou de um detalhe que o impressionou. Ele nunca havia notado marcas de pneu ou outras marcas ao redor do local onde ela havia parado o carro. Isso o intrigava. Por que ela estava ali, naquela estrada isolada com um pneu furado? Teria sido perseguida ou precisava fugir rapidamente? Ele testemunhou algo maior naquele dia sem perceber? Essa pergunta o assombrava. Talvez sua bondade, seu desejo de ajudar alguém, o tivessem arrastado para uma espiral que ele ainda não compreendia completamente. Daniel começou a considerar a possibilidade de ter testemunhado um crime ou uma situação perigosa, e de estar agora envolvido nisso, apesar de si mesmo. A tensão crescia dentro dele, alimentada pela incerteza do que realmente estava acontecendo. Naquela noite, Daniel foi para a cama sem conseguir dormir. As sombras das árvores em seu jardim estavam tomando formas estranhas, e qualquer barulho externo fazia pular. Ele se levantou e decidiu olhar pela janela da sala, esperando não ver o SUV estacionado bem na frente de sua casa. Para seu grande medo, o veículo estava ali, imóvel como uma sombra o observando. Essa constatação o mergulhou em uma mistura de ansiedade e determinação.
Ele precisava agir, entender o que estava acontecendo ao seu redor. Talvez fosse a hora de ir ao encontro daquela mulher, de lhe fazer as perguntas que o atormentavam. Afinal, ele não tinha nada a perder, mas tudo a ganhar ao descobrir a verdade. Ele então decidiu resolver a situação por conta própria. Na noite seguinte, depois de deixar o dia se esvair lentamente, Daniel se armou de uma lanterna e um caderno no qual anotou todos os detalhes de que se lembrava sobre aquele encontro inesperado. Seu coração batia forte enquanto se preparava. Cada minuto que passava parecia tornar a atmosfera ao seu redor mais pesada, como se as paredes de sua casa sussurrassem avisos silenciosos. Ele estava determinado a não deixar o medo ditar sua vida. Ele planejou ir ao local onde havia ajudado a mulher. Já fazia alguns dias que ele não voltava, e ele estava nervoso em revisitar o lugar que testemunhara sua breve e perturbadora interação. Daniel escolheu um caminho que faria a pé, evitando assim atrair a atenção do SUV. Enquanto caminhava, repassou os elementos que o haviam incomodado. O que realmente acontecerá naquele dia? Teria a mulher deixado rastros, pistas que só ele poderia encontrar? Talvez ele encontrasse pistas e respostas ali. O caminho que ele percorria era ladeado por árvores que, ao luar, assumiam silhuetas ameaçadoras. A cada ruído, ele se sobressaltava, esperando que algo sinistro emergisse da escuridão. Mas não podia recuar agora. Precisava saber. Talvez um dos vizinhos, ou até mesmo um transeunte, tenha notado algo incomum naquele dia. Daniel se lembrou dos rostos pelos quais passará a caminho do trabalho. Um vizinho idoso que costumava ficar na varanda lendo o jornal, uma mãe com o filho brincando no parque próximo. Todos tinham visto aquela mulher, ou pelo menos o carro dela. Sua mente acelerou, tentando conectar os fios dessas memórias. O medo estava lá, mas era acompanhado por uma chama de esperança que se acendeu dentro dele. Talvez, apenas talvez, ele pudesse desvendar aquele mistério. Daniel sentiu uma onda de adrenalina, determinado a entender o mistério que o cercava e a banir o medo que havia tomado conta de sua vida cotidiana. Cada passo que dava lhe dava uma nova dose de coragem. Visualizava as coisas que diria se encontrasse um vizinho. Você viu esta mulher? Ou, o que você sabe sobre esta SUV preta? Imaginava-se reunindo testemunhos, histórias que pudessem ajudá-lo a desvendar aquele quebra-cabeça. Quando finalmente chegou ao local onde ajudara a mulher, desligou a lanterna e observou os arredores. A estrada estava silenciosa, quase silenciosa demais. As estrelas brilhavam acima dele, mas o vento, soprando suavemente, trazia consigo uma tensão palpável. Daniel esquadrinhou o chão, procurando rastros deixados pelo carro, um objeto esquecido ou mesmo uma pegada que pudesse esclarecer o que havia acontecido. Cada movimento parecia ecoar no ar, amplificando sua ansiedade. Ele decidiu sentar-se um pouco na beira da estrada, pensando na mulher. Quem era ela realmente? Por que parecia tão tensa? Seus pensamentos o arrastavam em um turbilhão de hipóteses. Ela estava em perigo? Teria motivos para se preocupar? Ele se sentia responsável, como se tivesse aberto uma porta que jamais deveria ter atravessado. Daniel sabia que precisava entender, não apenas por si mesmo, mas por aquela mulher cujo rosto o assombrava. Enquanto observava as sombras na noite, uma brisa leve acariciou seu rosto. Ele fechou os olhos por um instante, tentando captar uma pista, uma intuição. Levantou-se determinado. Não viera ali para desistir. Se tivesse que enfrentar aquele mistério, o faria com todas as ferramentas à sua disposição. Sua inteligência, seus instintos e a força de seu coração. Uma ideia germinou em sua mente. Ele poderia voltar para casa, pesquisar sobre pessoas desaparecidas na região, sobre incidentes recentes. Isso poderia lhe dar uma ideia do que realmente havia encontrado. Com determinação renovada, partiu com o coração batendo forte, pronto para mergulhar naquele mistério que ameaçava consumi-lo, mas que esperava ele, também pudesse revelar verdades ocultas. No dia seguinte, o SUV preto reapareceu na casa de Daniel, estacionado como de costume em frente à sua casa. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Uma tensão palpável pairava no ar, e o coração de Daniel batia forte. Ele olhou para o veículo apreensivamente. Sua mente já a mil com cenários apocalípticos. Porque aqueles homens estavam voltando? Algo lhe dizia que não seria algo comum. De repente a porta do SUV se abriu lentamente, revelando 4 homens em ternos pretos impecáveis. Cada um usando óculos escuros. Eles saíram do veículo com uma presença que inspirava respeito e medo. Daniel se sentiu pequeno diante deles, com uma bola de nervosismo se formando em seu estômago. Esses homens eram diferentes daqueles que ele encontrava em sua vizinhança. Sua aparência era intimidadora e fascinante.
Ele congelou, paralisado de medo. O que eles queriam? Seus pensamentos giravam. Teriam aqueles homens alguma ligação com a mulher que ele ajudara? Estaria ele em perigo? Daniel se lembrou dos pensamentos dos dias anteriores, quando imaginara que aquele encontro não fora coincidência. Mas desta vez, o medo deu lugar à curiosidade misturada à ansiedade. Os homens avançaram em sua direção com passos confiantes e comedidos. Daniel se forçou a respirar fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava dominá-lo. Um dos homens, mais alto que os outros, deu um passo à frente. Sua expressão era séria, mas não ameaçadora. Ele abriu a boca e disse com voz calma: Daniel, não tenha medo. Viemos em nome da família da mulher que você ajudou. Gostaríamos de falar com você. Ao mencionar a mulher, o nome daquela que ele havia resgatado voltou à sua mente. O que realmente estava acontecendo? Daniel sentiu-se dividido entre o desejo de fugir e o desejo de entender. Quem era essa mulher? Por que sua família estava enviando homens de terno para encontrá-lo? Você agiu com grande coragem e gentileza que não passaram despercebidas, continuou o homem. O pai desta mulher é um homem muito influente no país, um filantropo. Ele soube da sua ajuda e gostaria de lhe agradecer pessoalmente. Daniel ficou ali, ainda mais confuso. Eles estavam lá para recompensá-lo? Parecia irreal. O medo desapareceu gradualmente, substituído por um vislumbre de esperança. Talvez esse encontro pudesse mudar sua vida. Gostaríamos de convidá-lo para uma reunião para discutir sua recompensa, acrescentou o homem. Garantimos que você não tem com o que se preocupar. Você simplesmente fez a coisa certa. Daniel hesitou. Uma parte dele queria aceitar, curioso para saber o que aquela família tinha a oferecer, enquanto a outra parte permanecia cautelosa. Ele se perguntou se essa generosidade era sincera ou se havia alguma condição oculta. Muito bem, ele finalmente respondeu, com a voz trêmula, mas resoluta. Estou pronto para ouvir. Os homens trocaram olhares, visivelmente aliviados com a resposta. Um deles se aproximou e lhe entregou um cartão de visita. Aqui está o nosso endereço. Esperamos você amanhã às 18 horas. Com isso eles se viraram e voltaram para o SUV. Daniel os observou se afastarem, ainda em choque com o que tinha acabado de acontecer. Seus pensamentos giravam, e uma excitação misturada com ansiedade o preencheu ao pensar no que estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava para casa, Daniel se perguntava o que o futuro lhe reservava. Estaria prestes a descobrir um mundo que jamais imaginara ou correria o risco de embarcar em uma situação mais complexa do que imaginava? Uma nova determinação despertou dentro dele. Queria saber a verdade, não apenas sobre a mulher que havia resgatado, mas também sobre as consequências de suas ações. No dia seguinte, exatamente às 18 horas, Daniel partiu para o endereço que estava no cartão de visita. Ele passou o dia repassando os eventos recentes em sua mente, dividido entre excitação e ansiedade. A viagem, que o levou ao bairro mais rico do país, parecia surreal para ele. Enquanto caminhava pelas ruas familiares de seu bairro, Daniel não pôde deixar de sentir um forte contraste. As casas modestas onde crescerá deram lugar a vilas luxuosas, adornadas com jardins impecavelmente cuidados e carros esportivos estacionados em frente a portões de ferro forjado. Cada esquina parecia contar uma história de riqueza e privilégio, um mundo no qual ele nunca havia realmente entrado. À medida que se aproximava do seu destino, seu coração batia forte. O que ele faria quando chegasse? Será que ele realmente seria recebido como um herói? Ou seria uma armadilha? Daniel balançou a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Precisava manter o foco. Este encontro foi talvez a oportunidade que ele estava esperando, uma chance de mudar sua vida e talvez a de sua comunidade. Chegando finalmente em frente à imponente residência, observou com admiração a elegante arquitetura, as paredes de pedra talhada e as grandes janelas que brilhavam sob os últimos raios de sol. Um sentimento de humildade tomou conta dele. Como ele pôde atrair a atenção de uma família tão influente? Daniel hesitou por um instante em frente à sólida porta de madeira, com as mãos ligeiramente suadas. Respirou fundo, tentando reunir coragem, e então tocou a campainha. Ela se abriu quase instantaneamente, revelando um mordomo em um terno impecável. Boa noite, senhor. O senhor é esperado, disse ele com uma voz educada, mas firme. Peles me siga. Daniel entrou maravilhado com um amplo saguão decorado com pinturas modernas e esculturas fascinantes. As paredes eram adornadas com cores vibrantes, contrastando com o piso de mármore branco. Ele se sentia um intruso naquele mundo que não lhe pertencia.
O mordomo o conduziu por corredores com painéis de madeira e salas ricamente decoradas até uma grande sala de jantar onde várias pessoas já estavam reunidas. No centro da sala havia uma mesa lindamente posta, adornada com castiçais brilhantes. Ao vê-lo, os convidados se viraram, e Daniel sentiu todos os olhares voltados para ele. Entre eles estava a mulher que ele havia ajudado, sorrindo e aparentemente à vontade no ambiente. Ela se aproximou dele. Seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Daniel, que bom que você veio, disse ela com uma sinceridade que o tranquilizou um pouco. Sinto muito pela situação em que te coloquei. Você merece muito mais. As palavras dela ressoaram nele, e ele se sentiu um pouco mais em casa, mesmo ainda atormentado pela dúvida. Os outros convidados, todos vestidos com roupas elegantes, deram-lhe sorrisos acolhedores. Mas Daniel sabia que não podia ignorar o fato de que era um homem comum, cercado por pessoas que pareciam ter saído diretamente de uma revista de moda. A mulher o apresentou ao seu pai, um homem imponente, de presença carismática e mão firme. O homem o cumprimentou calorosamente. Daniel, quero agradecer pessoalmente pela sua gentileza. Você fez algo incrível pela minha filha, e isso não foi esquecido. Queremos recompensá-lo pelo seu altruísmo. Com essas palavras, Daniel sentiu uma onda de calor invadi-lo. Ele sempre agiu por instinto, nunca esperando uma recompensa. Mas agora, diante desse reconhecimento, percebeu o impacto que suas ações tiveram. A noite continuou em clima de convívio e respeito. As conversas fluíam à mesa e Daniel começou a relaxar. Ele compartilhou histórias sobre seu bairro e suas experiências, cativando seu público. Enquanto falava, ele percebeu que apesar das diferenças havia um vínculo sendo formado, um entendimento mútuo que ia além das aparências. Ao se adaptar a essa nova realidade, um pensamento cruzou sua mente. Talvez esta noite marcasse o início de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo em que ele poderia fazer a diferença, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles ao seu redor. À medida que a noite avançava, o bilionário, um empresário astuto de cabelos grisalhos e porte imponente, levantou-se da cadeira com determinação visível nos olhos. Houve silêncio na sala, e todos os convidados voltaram sua atenção para ele. Senhoras e senhores, disse ele com uma voz profunda e confiante, acho que é hora de agir. Todos nós já ouvimos falar de Daniel, sua abnegação e sua disposição de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Ele se virou para Daniel, que o olhava com surpresa e curiosidade. Daniel, percebi que existem pessoas como você. Pessoas cujo coração é de uma generosidade imensurável. Temos o privilégio de fazer a diferença na vida de quem merece uma chance. Minha filha e eu decidimos dar essa chance a você. As palavras do bilionário ecoaram na mente de Daniel como um lampejo de possibilidades. Ele não sabia o que dizer. Seu coração batia forte enquanto ansiedade e excitação se misturavam. Pai, interveio a filha do bilionário, visivelmente emocionada. Daniel, você merece muito mais do que a vida lhe deu até agora. Você ajudou estranhos sem hesitar, e agora queremos ajudá-lo a realizar seus sonhos. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem na atmosfera da sala. Daniel, um pouco atordoado, ouviu atentamente. A gentileza que sentirá desde sua chegada agora assumia uma dimensão mais concreta. Gostaríamos de financiar seu projeto, seja ele qual for, continuou a jovem. Seja um negócio, uma educação ou até mesmo um programa de extensão comunitária. Queremos apoiar você. Com essas palavras, Daniel sentiu uma onda de emoções. Um projeto? Ele, que sempre sonhou em fazer algo significativo para seu bairro, mas nunca teve condições de fazer isso acontecer, foi tomado pela hesitação, temendo deixar escapar uma oportunidade inestimável. Eu não sei o que dizer, ele gaguejou, visivelmente comovido. Eu nunca pensei que... Não precisa dizer nada agora, interrompeu o bilionário com um sorriso gentil. Reserve um tempo para pensar. O que estamos oferecendo é uma oportunidade, não uma obrigação. Acreditamos em você e sabemos que você pode realizar grandes feitos. Daniel olhou ao redor da sala, observando os rostos gentis ao seu redor. Cada um deles parecia acreditar em si mesmo, no seu potencial. Percebeu então que essa sorte não vinha apenas do dinheiro, mas de uma confiança compartilhada, de um desejo de mudança. Eu gostaria de criar uma fábrica de máquinas e veículos. Quero ser o fundador de uma fábrica maior, produzindo caminhões, carros e máquinas agrícolas. Quero impactar meu país e o mundo inteiro com este projeto, declarou ele com paixão crescente. Suas palavras ecoaram pela sala, e uma onda de energia positiva pareceu se espalhar por ela. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala enquanto os presentes começavam a perceber a magnitude de sua ambição.
A filha do bilionário, visivelmente impressionada, assentiu entusiasmada, com os olhos brilhando de entusiasmo. Essa é uma ideia extraordinária, ela exclamou, com os olhos brilhando de admiração. Uma fábrica como esta poderia não só criar empregos, como também fortalecer a economia local. Imagine a possibilidade de formar jovens em profissões técnicas, oferecendo-lhes um futuro melhor. Daniel sentiu uma onda de energia ao mencionar essa visão. A ideia de ajudar sua comunidade, retribuir e ajudar os outros o motivava profundamente. Exatamente, ele respondeu, suas palavras acelerando de excitação. Há tantos jovens no meu bairro que não têm acesso a oportunidades de aprendizagem. Quero ensiná-los não apenas habilidades mecânicas, mas também trabalho em equipe, gestão de projetos e inovação. Sonho com um lugar onde eles possam não apenas trabalhar, mas também crescer e prosperar. Os outros convidados ouviam com atenção crescente, cativados pela paixão de Daniel. A ideia de criar uma empresa que não apenas produzisse veículos, mas também transformasse vidas, repercutiu profundamente neles. Além disso, ele acrescentou: gostaria que nossa fábrica fosse um modelo de sustentabilidade. Poderíamos usar materiais ecológicos e incorporar tecnologias inovadoras que reduzam nossa pegada de carbono. Isso mostraria ao nosso país e ao mundo que o progresso pode andar de mãos dadas com a proteção ambiental. A filha do bilionário assentiu, cada vez mais convencida pelo comprometimento de Daniel. Já consigo imaginar a cobertura da mídia em torno deste projeto. Ele pode atrair investidores, não só para a construção da fábrica, mas também para os produtos que iremos fabricar. Sua visão pode realmente se tornar um símbolo de esperança e mudança. Daniel se sentiu tocado por essa dinâmica, e a ideia de que seu sonho poderia inspirar outros a lutar por seus próprios futuros o estimulou. Sabe, eu também quero estabelecer parcerias com escolas e universidades locais para desenvolver programas de estágio. Isso proporcionaria aos alunos experiência prática e, ao mesmo tempo, aumentaria a conscientização sobre oportunidades de carreira nos setores automotivo e agrícola. Poderíamos até organizar competições de inovação para incentivar o empreendedorismo entre os jovens. A cada palavra dita, Daniel se via um pouco mais como o líder que ele aspirava a se tornar. A assembleia, em meio ao tumulto, começou a discutir os próximos passos para dar vida a essa visão. Acredito firmemente que temos a oportunidade de transformar não apenas nossa comunidade, mas também de lançar as bases para um movimento maior. Um movimento que poderia redefinir a maneira como as empresas interagem com o ambiente e com as pessoas. Os rostos na sala brilhavam de entusiasmo, enquanto todos começavam a visualizar o incrível potencial deste projeto. Juntos, podemos realizar seu sonho, disse a filha do bilionário, com entusiasmo palpável. Este é o começo de uma aventura transformadora e estou aqui para ajudar você em cada passo do caminho. Daniel sentiu uma onda de gratidão e esperança. Com aliados tão determinados ao seu lado, ele sabia que não era apenas um sonho, era uma possibilidade real. O futuro que ele havia imaginado para si e para sua comunidade estava ao seu alcance, e ele estava pronto para se dedicar totalmente a essa ousada aventura. O projeto começa algumas semanas depois, e a empolgação é palpável. Daniel acorda todas as manhãs com uma determinação renovada, pronto para transformar seu sonho em realidade. Os encontros com a filha do bilionário e seu pai tornaram-se frequentes, cada um trazendo novas ideias e recursos valiosos. Juntos, eles descrevem as principais características do que em breve será uma fábrica icônica, um símbolo de progresso e esperança para sua comunidade. O local para a fábrica já foi escolhido, um terreno baldio no coração do bairro que Daniel conhece tão bem. É uma localização estratégica, de fácil acesso para futuros funcionários e próxima das escolas com as quais desejam fazer parceria. A filha do bilionário, ansiosa para contribuir, recrutou arquitetos e urbanistas para projetar a fábrica. Daniel está impressionado com o profissionalismo e a capacidade deles de transformar ideias abstratas em projetos concretos. Nas semanas seguintes, a excitação se espalhou pelo bairro. Daniel começa a organizar reuniões comunitárias para compartilhar sua visão e envolver os moradores locais no projeto. As pessoas comparecem em grande número, curiosas sobre o que poderia transformar seu cotidiano. Daniel fala com entusiasmo sobre a usina, o impacto que ela terá na economia local e a oportunidade que ela proporcionará aos jovens de se capacitarem e encontrarem trabalho. Vamos criar empregos, disse ele. Olhando para os rostos entusiasmados à sua frente. Mostraremos a todos que nossa comunidade tem potencial e que todos podemos crescer juntos. O feedback tem sido positivo.
E muitos jovens da área estão interessados nas oportunidades de treinamento. Daniel trabalha para construir relacionamentos com instituições educacionais para desenvolver programas adaptados às necessidades da fábrica, garantindo que todos os jovens possam se beneficiar desta iniciativa. Ao mesmo tempo, começam as obras de construção no local. As escavadeiras e guindastes começam a se movimentar, e o som das máquinas soa como uma melodia promissora para Daniel. Ele passa horas no canteiro de obras, monitorando o progresso, garantindo que cada detalhe esteja de acordo com sua visão. É um trabalho árduo, mas cada gota de suor vale a pena quando Daniel vê a estrutura começar a tomar forma. Um dia, enquanto supervisionava uma etapa importante da construção, ele recebe uma ligação inesperada da filha do bilionário. Daniel tem uma ideia. Ela exclama entusiasmada. E se organizássemos um evento para comemorar a inauguração da fábrica? Isso poderia atrair a atenção da mídia e dar ao nosso projeto um impulso incrível. A ideia de um evento para reunir a comunidade em torno dessa nova aventura entusiasma Daniel. Eles começam a planejar uma grande festa de inauguração, convidando não apenas moradores locais, mas também investidores, jornalistas e figuras políticas locais. Esta pode ser uma grande oportunidade de mostrar nossa determinação e união, diz Daniel. Informaremos a todos que este projeto não é importante apenas para nós, mas também é um modelo para outras comunidades. À medida que as semanas passam e a inauguração da fábrica se aproxima, Daniel sente uma onda de energia. Ele percebe que esse projeto é mais do que apenas construir uma fábrica, é um movimento real, uma oportunidade de restaurar a esperança e o orgulho daqueles que foram deixados para trás há muito tempo. Finalmente o dia tão esperado chega. A inauguração da fábrica é um sucesso retumbante. Bandeiras coloridas tremulam ao vento, e uma atmosfera festiva toma conta do bairro. Risos e aplausos ecoam, criando uma melodia de esperança e renovação. A multidão está aplaudindo. Os jovens sorriem enquanto participam das atividades de treinamento e Daniel, cercado por seus apoiadores, se sente mais determinado do que nunca a fazer deste projeto um sucesso. As portas da fábrica se abrem e os visitantes são recebidos por uma exposição que destaca as diferentes etapas do projeto e os artesãos locais que participarão da fabricação dos veículos. Demonstrações de máquinas, workshops práticos e estandes de informações permitem que todos descubram as oportunidades disponíveis. Jovens, sorrindo, experimentam ferramentas e participam de simulações, descobrindo seu potencial. Daniel, como fundador, fala diante da multidão. Seu coração dispara enquanto ele olha para os rostos radiantes ao seu redor. Hoje, disse ele com a voz cheia de emoção, não estamos apenas comemorando a inauguração desta fábrica, mas também o futuro que estamos construindo juntos. Cada veículo que sair destas paredes representará o talento e o trabalho árduo da nossa comunidade. Aplausos irrompem e um sentimento de unidade preenche o ar. Daniel fala sobre os muitos desafios que teve que superar para chegar até aqui, a importância de acreditar nos sonhos e o poder da solidariedade. Ele agradece à filha do bilionário e ao seu pai pelo apoio inabalável, mas também se dirige a todos os membros da comunidade, lembrando-os de que é graças ao seu comprometimento coletivo que este projeto se concretizou. Quando ele terminou seu discurso, uma chuva de confete caiu sobre a plateia, aumentando a euforia. Músicas e danças surgem, e o festival toma um rumo alegre com apresentações musicais, artistas locais e barracas de comida. Famílias se reúnem, crianças correm e riem, e uma atmosfera de camaradagem se desenvolve. Daniel tira um momento para observar tudo isso. Ele sabe que este é apenas o começo de uma nova era para sua comunidade e para si mesmo. Esta fábrica representa não apenas um local de trabalho, mas um símbolo de renascimento e esperança. Ele já imagina os dias que virão, jovens sendo formados, talentos surgindo e uma verdadeira dinâmica de mudança acontecendo. Ao descer as escadas que levam à fábrica, ele é abordado por jovens do bairro que expressam sua gratidão e entusiasmo. Os olhos deles brilham com determinação, e Daniel percebe que conseguiu acender uma centelha de ambição em seus corações. Obrigado, Daniel, disse um deles. É graças a você que agora temos a chance de ter sucesso. Quero ser mecânico e aprender tudo o que puder aqui. Palavras simples, mas significativas, ressoam na mente de Daniel. Ele percebe que não mudou apenas a sua vida, mas também a vida desses jovens, dando a eles uma oportunidade que talvez nunca tivessem tido. Enquanto a celebração continua, Daniel promete permanecer engajado e ouvir as necessidades de sua comunidade. Ele sabe que o caminho à frente será cheio de desafios,
Mas cercado por todas essas pessoas, ele se sente pronto para encarar qualquer desafio. Enquanto o sol começa a se pôr, banhando a fábrica com uma luz dourada, Daniel olha para o céu e sussurra uma prece de gratidão. Ele sabe que, graças ao seu sonho realizado, uma nova geração agora tem a oportunidade de brilhar. A história de Daniel é apenas o começo. Com determinação e paixão, ele se prepara para continuar escrevendo um capítulo ainda maior em sua história coletiva. Um capítulo cheio de esperança, possibilidades e sonhos realizados.